Agora estamos ao vivo, vamos ver se vai dar certinho agora aqui. Vitor, você está me ouvindo aí? Estou sim. Eu só não estou te vendo ainda com relação à imagem, mas ouvir eu sei que você está me ouvindo. Eu tô pelo Wi-Fi. Eu reiniciei ele aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer um teste. Eu vou cancelar de novo aqui e aí eu vou aceitar você. Gente, a gente está com um problema de conexão aqui. O Wi-Fi não está indo, o 4G não está indo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu sei que vocês estão me ouvindo bem, né? Oi, Vitor, e aí? Me ouve bem? Agora, parece que tá dando certo. Espera aí, vamos ver. Ah, você está me Eu vendo tudo certinho? tô te vendo, eu tô pelo 4G, eu desencanei do Wi-Fi hoje. Gente, vocês estão me vendo? Todo mundo me vendo aí? Acho que deu certo, acho que deu certo. Oi, Samuel, boa Opa! noite. Tá boa a Bora lá, imagem? Vitor, para Opa, essas. agora sim. Tô te escutando bem, eu vou pelo 4G mesmo e não vou contar com Show. Wi-Fi hoje não, deixa quieto. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. O Vitor está aqui comigo. Hoje a gente fez o inverso, eu fiz aqui pelo Instagram do TR Terapia Holística. E a gente vai contar hoje um pouquinho da história do Vitor. Ele vai falar um pouco de toda a trajetória dele. E ao longo da semana a gente veio conversando, vieram alguns insights de alguns projetos. E vamos conversando e a gente vai dando as novidades aí para a galera, né, Vitor? É isso aí. Beijo, Ana. Tudo bom, todo mundo? Então, gente, hoje o foco desse episódio vai ser um pouco conhecer mais a minha história. A partir dos próximos episódios, a gente vai trazer outras temáticas, principalmente as temáticas que vocês puderem agregar, nos dizendo o que vocês querem ouvir. Então, vamos lá. Como que tudo começou, né? É isso, começa Fazendo desde. uma... Desde o início lá, né? Fazendo um breve resumo, não vou contar a vida inteira, Sim, sim, perfeito. né? Eu vou tentar transmitir para vocês a maior parte da minha experiência que levou, né, ao caminho da terapia. É, a minha infância foi uma infância bem tradicional, né? Eu tive a oportunidade de tê-la toda em família, eu vivi com os meus pais, com a minha irmã mais velha, estudos, uma infância bem tradicional, uma infância bem alegre, né? Sem nenhum pormenor desafiador, né? Uma coisa como toda criança, aprendizado normal, né? Já na juventude, eu
que na verdade isso eu trazia desde criança, tá? Desde criança eu sempre trouxe essa vontade muito grande de saber as coisas, né? Então minha mãe até Curioso desde brinca pequeno já, né? extremamente, extremamente. Eu sempre quis saber como tudo funciona, como que se faz tudo, né? Até questões, às vezes, que não eram do meu cunho, né? Eu gostava muito, por exemplo, de participar de rodas de adultos, de rodas de conversa de adultos, né? Se estava numa festa, por exemplo, eu queria ver como é que os adultos estavam interagindo entre si. Porque eu via as crianças brincando, eu ficava, né? Tipo, isso eu já sei, isso eu já faço. Mas o que que é isso aí? Né? E aí eu queria saber o que que os adultos estavam falando, qual que era o assunto, como era essa questão, né, da responsabilidade do ser adulto. E aí, conforme eu fui crescendo, chegou a juventude, na juventude eu já trouxe essa curiosidade bem aflorada. Então eu queria saber já, né, aquela coisa do prelúdio mesmo, do adolescente, né? Eu estou na beira da vida adulta, né? O que será, né? E aí, e aí eu quis investigar e sempre mantendo muito forte comigo esse senso do observador, né? Então eu observava literalmente tudo, inclusive a dor, né? Então eu observava a dor das pessoas ao meu redor, o que elas faziam para lidar com aquilo, e esse assunto eu sempre achei muito interessante, né? Você Como que naquela se época, antes desenvolvia. de quando você sentia, né, essa questão da dor das pessoas, você já tinha um pouco do ser curador e de querer ajudar as pessoas? Você sofria com a dor Sim, delas? não, então, no meu caso é um pouco diferente. Eu me conectava muito com a dor das pessoas no sentido mesmo de curador, como você falou, mas Tá, não no sentido empata, tá? tá. Então eu nunca tive uma característica muito empata. Então, ao contrário de sofrer com a pessoa, eu sentia uma necessidade de trazer ela para minha luz, Tá. tá? Então, tanto que isso que gerava acho, muita curiosidade, né? Porque eu ficava, mas por que que essa pessoa tá sofrendo? Eu sou criança, eu sou jovem, eu não sei o que que é isso, Sim. né? Eu não sei, eu não entendo essa dor, né? E aí eu queria saber, então eu gostava de ouvir, eu gostava que as pessoas me contassem por que que elas estão mal, o que que as afligia, né? Mas sempre com aquele básico de criança e adolescente, né? Trazendo a risada, a alegria, o riso, né? Eu sou filho caçula e, e caçula sempre tem de ter essa característica de trazer alegria, né? Para o meio familiar. E eu sempre tive realmente esse perfil de trazer alegria, mas sempre ali curioso, querendo saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Mas sempre de forma muito imparcial. Eu queria saber, eu não queria me envolver, né? Eu queria saber, mas não me envolver. E, e daí veio para a vida jovem. Na vida jovem eu já quis explorar mais. E aí eu fui para muito aprendizado, aprendi algumas línguas. Eu tenho inglês, tenho um pouco de japonês, tenho um pouco de espanhol. Muita curiosidade, eu quis disparar para todo lado. Muito cedo, eu não lembro se foi com 12 ou 14 anos, eu pedi para minha mãe para entrar na dança de salão. Eu queria aprender a dançar dança de salão, porque a gente ia num restaurante quando a gente era pequeno, mais jovem. Minha família está aqui, eles não lembrar. Lá em São Bernardo. Aí em São Bernardo, Ah, é inclusive, São onde eu fui Bernardo aqui, estudar. pô. Ali na. Como é que é o nome? A rota dos Demarco. restaurantes, é onde eu morei. Isso! Eu morei Ali por mais de mesmo. 30 anos. Infelizmente, quase todos os restaurantes estão se fechando por lá. Ah, é uma O, pena, é tão o gostoso. São Francisco, Ó, minha madrinha Silvana lembra, né? São Francisco, São Judas, o Pinheirão já fechou. O que tem ainda ali é o Florestal, que é um dos mais antigos, e o Para Pedro. Se não me engano, era o São Judas. São Judas, eu morava atrás dele. É, que legal. Pois eu estava lá e eu via aqueles casais de. Olha o pessoal de lá também. É, o Samuel é meu aluno de canto, é meu professor de inglês e Hum. morou lá também no Demarc. E tá, esse assunto de terapia, ele tá precisando de algumas ajudas e, meu, Olha ele lá. gostou muito desse trabalho, tudo que a gente está fazendo aqui. Muito E eu legal. via aquele povo dançando lá, eu falei, meu, eu preciso disso, porque eu via aquela coisa já outro estudo, outra análise, né? Eu via uma leveza muito grande e uma conexão entre as pessoas quando elas estavam dançando, sabe? Eu achava aquilo muito, eu falava, nossa.
eu também quero isso aí. E aí entrei na dança, entrei de cabeça na dança. Fui até. Legal. E aí só na questão dos estudos, eu tive uma infância um pouco mais introspectiva. Eu me ligava muito mais em estudo, aprendizado e entretenimento. Não uma juventude mais introspectiva. Só observando, né? Certo. Quando foi chegando já para o início da vida adulta, eu estava muito enfiado na dança, né? E aí o meu professor ele começou a me chamar, né? Para a Sara falando que eu cursei japonês. Eu lembro muito pouco, mas eu fiz sim curso de japonês. E eu gostava de me ligar a outras culturas, né? Me conectei muito com outras culturas. Eu entendi muito como funcionava a cultura japonesa, a cultura alemã, cultura todo tipo de cultura bem diferente da nossa. Eu queria saber como é que funcionava, por curiosidade mesmo. E e aí acabei me aventurando na dança por convite do meu professor. E aí foi o primeiro contato, um dos primeiros desenvolvimentos do comunicador, né? Tá. Porque eu comecei a lidar com públicos, né? Ele não me dava muita escolha, ele soltava, ele falava, pega a aula aí hoje. E aí, assim a gente Foi aprende, não tem como não colocado aprender. no fogo ali, vai, se vira. Uhum. Diferente de mim, né, Ah, que eu vim desse lado do estudo já, porque eu fiz publicidade e propaganda já nessa época, então eu já sim, fui empurrado para começar a trabalhar na área comercial e até hoje, né, faço todo esse trabalho. A maioria me conhece já por ser vendedor há muitos anos, mas é um perfil sim, diferente, né? Você não foi para esse lado, você foi mais para o lado artístico, exato. nesse Eu tinha sentido de. tido um contato com a questão da didática por conta da minha mãe. Minha mãe é professora e já com 16, 17 anos eu queria já ganhar dinheiro, eu queria a noção da questão do trabalho e tudo mais. E até porque eu era um jovem gastão. E, e aí ela me empurrou não, ela me deixou acessar esse lado da didática através dela. Então eu pegava alunos de aulinhas particulares, já com 16, 17 anos, para ensinar inglês, matérias escolares. Perfeito. E aí eu pegava aluninhos, então eu já estava me comunicando com facilidade. Veio a dança e isso se tornou extremamente muito fácil, né? Porque é um ambiente muito descontraído, né? E me ensinou muito a questão do contato entre as pessoas, né? Acho que foi o meu primeiro contato terapêutico foi aí na dança, Legal. porque eu lidava com muitas mulheres que tinham tido uma história, um contexto, não sei qual, né? Algumas falavam, outras não, onde elas não se sentiam nem um pouquinho confortáveis com a aproximação, Tá. né? Então você se aproximava para dançar, ela começava a tremer. Isso Pelo independente se fosse homem ou mulher, ou tinha uma. independente, Tá. independente. Na maioria dos casos era quando se tratava de homem. Não, eu imaginei isso, né? Até É, mesmo por conta de talvez assédio ou alguma coisa e do tipo, assim. elas já carregavam alguma bagagem que a gente não sabe, talvez de abuso, não sei. Tá, E elas já vinham com esse trauma, inclusive elas entravam na dança com o objetivo de rever esse trauma, tá. né? Com o Entendi. objetivo de se abrir para esse contato. E aí já requeria de mim uma paciência, um trabalho de contato gradual, né? Ir me adaptando com elas, ajudando-as a se adaptar comigo, para depois elas irem para outros parceiros de dança. Então eu aprendi muito cedo a ganhar confiança, né? Através através de carinho, de alegria mesmo. Tá. E Esse era um isso grande foi diferencial que extremamente você tinha, importante. então, com relação às pessoas, né? Porque as pessoas te buscavam porque você já enxergava as pessoas de uma forma diferente e lidava com essas pessoas diferente dos homens, dos caras que estavam lá, talvez não Exato, com o intuito de dança, e sim talvez com outras intenções, né? Por conta disso. exato. Tá, Esse processo foi muito fácil para mim por conta disso, porque tá, se eu estava na dança, era para a dança. Eu sempre foi assim, né? Eu perfeito. sempre me conectei muito com a coisa eu tenho muito disso, né? Se eu quero aprender alguma coisa, eu quero aprender de verdade. Eu não gosto por exemplo, até no inglês, quem já me viu falando inglês, eu tenho muito esse cuidado. O meu sotaque é extremamente puxado pro nativo,
porque eu tenho essa preocupação, né? Se eu vou entrar numa nova realidade, num novo estudo, que esteja por inteiro. Eu não entro pela metade, Legal. né? E na dança não foi a mesma coisa. Minha prioridade era dançar, né? E as pessoas se sentiam confortáveis com isso, porque elas sentiam essa vibe do profissionalismo e também do carisma, né? Sempre com muita alegria, com muita descontração. O que mais as chamava a atenção era o chamar a atenção. Eu não Tá, chamava atenção com... Eu chamava atenção com empatia. tá. Então eu chamava atenção rindo, eu pedia para repetir os movimentos de uma forma alegre, contraída. Eu nunca fui aquela coisa, parou, errou, né? Não foi isso que eu falei. Não. Sempre de uma forma descontraída. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com a questão da didática. Tá. E só que eu tive um porém com a dança, né? Eu queria alçar coisas maiores. E na dança eu me sentia limitado ali, a minha salinha, né? Tá. E aí eu falava, não, tem que ter uma coisa maior do que... Aí eu me enfiei no mundo corporativo. Foi quando eu entrei na área de cobrança, Tá. dentro de call center. Eu trabalhei Entrei como... muitos anos com isso. Oh, meu Deus. Que Comecei época. lá na Telefônica, que é na época que era Telefônica. Sim. Comecei atendendo lá na Telefônica e se você quer um ambiente para você compreender diversidade, é lá, né? E eu tive o prazer de trabalhar em grandes empresas. Então, eu trabalhei 1 ano mais ou menos na Telefônica, depois fiquei praticamente 9 anos na Sky. Tá. Sempre na área de cobrança, fiquei um tempinho atendendo, mas eu detestava. Então, eu já rapidamente observando, né, as coisas, entendi qual era a dinâmica de crescimento e tanto que isso foi aí já foi um dos meus primeiros maiores crescimentos na área profissional. Eu compreendi através de um supervisor que eu tinha, eu dependia dele para crescer profissionalmente e ele era bastante crítico. E no começo eu resistia muito aí, né? E então foi bastante desafiador até o momento que eu percebi que a única coisa que eu precisava era aceitar. Quando eu aceitei ser crítico dele, parou. Instantaneamente parou. Eu consegui me colocar numa posição de destaque, ele abriu espaço para eu me colocar numa posição de destaque e eu cresci. Foi instantâneo. Perfeito. Eu só precisava aceitar, né? E isso a gente vai ver, vocês vão ter a oportunidade de ver comigo muito através da constelação, que é a questão da hierarquia. Vocês vão entender melhor que não é uma questão de amém, amém. Eu vou explicar melhor essa questão do aceitar, tá? Eu aceitei, fluiu, né? E Comecei a isso, ô, crescer, Vitor, você crescer. fez isso de uma forma. Porque eu fiz constelação com você e eu sei que o meu aceitar foi através, obviamente, de uma técnica, né? Perfeito, E foi uma aceitação consciente, né? Tipo, você volta, pensa, aceita e muda. E realmente mudou. Hoje, na minha perfeito. psicanálise, eu comentei sobre, ela perguntou pra mim como é que eu tava me sentindo. Eu falei, cara, eu posso falar à vontade que eu não sinto mais nada. Como é que você, sem saber da constelação, sem saber de nada, porque até então você não tinha feito absolutamente nada, não estudava isso, né? Como que Exatamente. você conseguiu esse aceitar para você dar o start na tua vida profissional aí? Essa foi uma ferramenta que sempre foi muito importante para mim e que eu sinto que eu a desenvolvi por conta da introspecção, tá? Eu, por eu ser introspecto, eu sempre levei muito as coisas para o meu caminho, tá? Então, aconteceu determinada coisa, meu chefe me falou tal coisa. Dificilmente eu levava para o caminho de mudá-lo, tá? Normalmente o meu caminho é o que eu vou fazer, tá? Então, o tempo todo eu me questionava o que eu vou fazer. Então, ele dava, sei lá, uma advertência, ele me sancionava de alguma maneira por conta de um comportamento meu no trabalho, e em vez de eu maquinar como eu ia me vingar dele, eu maquinava o que eu ia fazer. Eu precisava fazer alguma coisa que me beneficiasse, Então você né? já pensava Então, eu não diferente, você não tinha... pensava do lado negativo, né? Tipo, porque a maioria tem a Exato. Eu não defesa que estava nem a aí. Eu pessoa não já estava nem fica aí para como triste, ia ser para ele. chateada, tipo, já se sente mal, ele brigou comigo, e nunca pensa sair Exato. fora da caixinha. Então você já sai, já é fora da caixinha já desde essa época.
Assim, em momento nenhum eu estava preocupado o que, que ia ser do futuro dele, como que ele ia ser como profissional, se isso ia gerar um problema para ele. Eu estava preocupado em como que ia ser bom para mim, Tá. tá? E aí foi gerando a autoavaliação, autoavaliação, autoavaliação. Eu falei, quer saber? Ele espera um profissional responsável. Então eu serei um profissional responsável. Ponto. Né? Em primeiro lugar, o que, que eu precisei fazer para saber? Eu ouvi. Né? Então, às vezes, uma simples palavra, né? E que responsabilidade. Pronto. Você já ouviu. A pessoa está dizendo que ela espera que você seja responsável. Né? Perfeito. Então, eu fiz uma avaliação. O que seria ali para ele responsável? Se eu não cumprir com a responsabilidade que ele me pediu, num cumprimento de resultados, numa estratégia que ele pediu para a equipe, eu não vi saída de como fazer isso? Não, tentei, não consegui. O que, que chegou? Chegou no momento da sanção. No momento da sanção, o que, que ele me explicou? O erro. O que, que eu fiz? Ok, se isso foi um erro e você disse que foi um erro, há uma consequência. Eu aceito. Só isso que eu Muito, fiz. muito legal. Tá. Daquele momento em diante, eu me tornei outra pessoa aos olhares dele. Ele deixou de ver o responsável e ele começou a ver o responsável. Entende? Ele começou a ver aquele que estava disposto a pagar o preço Perfeito. pelo seu sucesso. Né? E como isso aconteceu, ele me soltou para eu crescer. E aí eu comecei a crescer, fui para cargos de assistente, fui subindo até a liderança. Fiquei mais ou menos 5 anos na função de liderança. E na função de liderança foi o mesmo caminho. Eu trilhei, 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 aprendi, aprendi, aprendi. Chegou num ponto que eu estanquei, né? Estanquei. Tentava, 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 não agradava a ninguém, né? E aí chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu falei, bom, tô tentando, tô tentando, tô tentando. Tanto que, para você ter uma noção, eu fiquei 5 anos dentro de um cargo de liderança na mesma empresa, que foi na Sky. E Tá. eu fui desligado e recontratado 3 vezes. É só Eles pra me falar que tinha desligavam, baixa, né? sim, desligava, dava um tempinho, eles me ligavam, você tá voltando. E eles nem me explicavam por quê, eles falavam para mim, você sabe por que você tá voltando, né? Eu falava, Muito eu imagino louco. que seja resultado. Nem respondia, eu falei, deve ser os meus resultados. É, E aí eu fui me entregando, né? Já que eu tô aqui, eu vou ficar aqui, eu não ganhava tão mal. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Chegou um ponto que ficou exaustivo, porque eu estava muito tentando me desenvolver e eu estava vendo uma grande barreira. E isso é muito bacana até para vocês que estão assistindo, vai me atualizando do tempo, Tati. Tá, 21 minutos. Eu encontrei uma grande barreira ali, porque eu queria crescer mais do que o cargo de liderança, eu estava como supervisor, tinha a coordenação, tinha a gerência, eu queria mais. Porém, eu não conseguia descobrir o que, que eu precisava para esse mais, tá? E aí, novamente, o Vitor introspectivo. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Fui tentando de tudo, absolutamente tudo que você pode pensar. Tentei todas as técnicas que eu tinha. Aí está o segredo da coisa. Eu fui tentando as técnicas que eu tinha. Só que isso ficou tão exaustivo porque começou a gerar muita cobrança, muito problema dentro do trabalho. E aí eu pensei, não, deve ter uma coisa que eu posso fazer. Não é possível que seja isso. Não é possível. Porque o que eles pedem eu faço, mas não é o bastante. Né? Ou uma técnica que eu uso é dita que se tem tal resultado, eu faço e não tenho esse resultado. Alguma coisa não encaixa. Né? Aí virava para mim, Vitor, nossa, você daria um ótimo gerente. Ué, por que, que eu ainda não sou então? Né? E aí eu ficava, ué. Só que aí eu comecei a perceber, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Esgotei todas as minhas tentativas. Todas. E aí eu cheguei num ponto, eu falei, bom, se eu tentei tudo que eu tenho e não funcionou, alguém deve ter. Eu me virei pro outro líder, pro outro supervisor também do meu setor, que tinha os melhores resultados, que era o mais bem visto, né? E aquilo foi extremamente desafiador para mim. Foi extremamente. Porque naquele momento que eu disse para ele que eu queria aquela ajuda, foi
um momento como se eu dissesse para mim que o que eu tenho não servia. Tá? Mas eu senti que se eu não fizesse aquilo, eu não ia ter o que eu precisava, né? Então, aí vai uma outra dica para vocês, né? Às vezes, o preço de um crescimento que a gente tem que pagar, às vezes é a resiliência. Às vezes é sim dizer, eu não sei tudo que eu queria saber. Perfeito. Ou pior, eu nem sei o que eu tenho que saber. Às vezes É, você tem que saber alguma coisa e você não sabe nem o que é, né? E aí, às vezes, justamente aquela pessoa que você olha e que você fala, poxa, se eu for atrás dela, eu vou me humilhar, às vezes é justamente ela que tem exatamente aquela receita para o seu crescimento. deixar um pouquinho o ego de lado aí também, e a gente Exato. simplesmente seguir, porque a gente vai aprender com todo mundo sempre, né? Eu sempre explico isso. Na vida, tudo tem um preço. E o preço, normalmente, é justamente aquele que a gente está evitando a qualquer custo de pagar. Tudo que você precisa tem um preço. E às vezes ele é justamente aquele que você está evitando de olhar a qualquer custo. E eu me dei a oportunidade de olhar. Eu cheguei naquele supervisor e falei, por favor, me ajuda. Claro, na hora ele já se prontificou e ele me deu toda uma série de diretrizes do que eu tinha que fazer. E aí eu fui e fiz. Eu fui e fiz. Foram os últimos meses que eu fiquei na empresa, foram 6 meses, foram os melhores 6 meses dos meus 5 anos de liderança. Eu tive os melhores resultados possíveis. Foi incrível. Foi incrível. E aí eu nunca mais esqueci, né, dessa lição. Porém, a gente estava com algumas questões aqui em casa, a gente estava com uma questão de uma reforma e tudo mais, aí eu falei, eu achei melhor sair, né? Surgiu uma oportunidade, alguns supervisores iam ser desligados, eu pedi para o meu chefe, falei, posso ir? Aí ele, claro, né, o dinheiro viria em uma boa hora, né? Falei, vamos lá. Aí saí, só que quando eu saí com uma sensação muito forte de conclusão. Eu saí com uma sensação muito forte de realização. O que eu queria fazer, eu fiz. Foi a primeira vez que eu saí do call center com sensação de missão cumprida, né? tá. Eu saí várias vezes. Foi a primeira vez que eu saí que eu falei, agora eu fiz. E aquilo me acalmou muito, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou dar um tempo, e aí depois eu volto, não sei, né? Vou dar uma pensada. E aí, nesse mesmo momento, minha mãe, ela estava passando por algumas questões pessoais, e ela estava sentindo sintomas de ansiedade, né? Que todo mundo sente, né? Só que são questões, às vezes, que nos atrapalham de tomar decisões, nos atrapalham de conduzir os nossos projetos, né? Sim. E ela havia passado já algumas vezes, ou eu a havia acompanhado, ou eu já tinha visto, e o clínico geral dela, que era neurologista, ele recomendava ansiolíticos, aqueles simples, né? Mas eu sempre ficava questionando essa coisa do remédio, sabe? Eu ficava pensando, mas precisa mesmo disso, Uhum. né? Eu sempre tive essa curiosidade, mas precisa? Porque dentro dos meus processos individuais, dentro do meu pensamento sozinho, quando eu estava nos meus momentos introspectivos ou quando eu estava enfrentando esses desafios no trabalho, eu sempre encontrava uma saída, né? Então não era que eu nunca tinha ansiedade, não era que eu nunca tinha medo, claro que eu tinha. Só que eu me permitia olhar para aquilo e por conta da minha história, talvez, mais amena, eu conseguia encontrar uma saída, né? E aí eu ficava pensando, né, se dá para mim, por que que não dá para todo mundo, né? Eu ficava com essa questão. E, e aí chegou um momento que eu falei, ela ia novamente ir por essa recomendação médica, aí eu me deu um estalo, eu falei, você não quer tentar outra coisa? Né? Aí ela falou, o quê? E aí eu dei uma fuçadinha na internet, né? Eu falei, não, deve ter, né? Um negócio para ansiedade, deixa eu ver o que é. Aí eu achei aqui pertinho de casa tem uma sociedade de hipnose, né? E aí eu falei, tem isso aqui, ó, estão falando Você que está resolve. falando quantos anos atrás isso, Vitor, mais ou menos? Hum, eu acredito que uns 7 anos, acho que uns 7, 8 anos atrás.
2013, 2012, mais ou menos. Eu acredito que sim, deixa eu ver Tá. pela minha Não, justamente para a idade. gente saber, para ter ideia, para até mesmo, porque é legal porque eu estou te conhecendo, isso está sendo muito bom, né? Você É, está contando, contei uma história, a gente tá vindo, justamente a gente já percebeu que a empatia é gigante para todos os sim, nossos processos. Eu tenho conhecimentos de coisas que você não tem, vice-versa, e tudo tá tipo somando por uma lista de coisas exatamente. fantásticas, assim. Então, mas justamente para entender esse histórico e de saber de quanto tempo que deu esse start Uns pro, 7, pro 8 anos trabalho atrás. terapêutico, né? Não, bacana. E aí eu falei, você não quer tentar isso? Aí ela falou, ah, vamos, né? Não tem nada a perder, eu já ia fazer alguma coisa mesmo, eu já ia buscar algum apoio. Aí fomos. E no que chegamos lá, né, eu achei super interessante, eu falei, nossa, né, era um lugar bacana. Falei, vamos ver o que é isso aí, né? Era de hipnose, né? Eu falei, nossa. Aí chegamos lá, ela falou, ah, vou tentar. Só que aí a gente já teve um bate-papo com a moça que queria, inclusive, atendê-la, a terapeuta queria atendê-la, e ela já sentiu, né, a minha vibe o meu desejo, a minha curiosidade por aquilo que ela estava falando, né? E ela já foi me puxando, né? Tipo, ah, você não conhecia isso? Só funciona assim, assim, né? E eu, como já trazia essa bagagem do comportamento humano, que eu ficava analisando minha vida inteira, eu falei, eu dava umas retóricas para ela que ela achava interessante, né? Tipo, ó, isso aqui tem a sua cara, né? Eu falei, será? Aí fiquei de olho, de olho, de olho. E aí ela falou, vem, você não vem fazer o curso, a gente dá o curso aqui, né? Eu falei, ah, meu Deus. E aí a gente estava indo para casa e minha mãe falou, por que você não faz o curso? Eu falei, ah, não sei, não sei, né? Vamos ver, né? Começa aí primeiro. E aí E aí ela começou e ela gostou muito do negócio, né? Ela gostou muito do tratamento, ela gostou muito da abordagem. E aí ela já falou, vai, faz o curso, né? E aí eu tinha aquele valor da rescisão, eu tinha saído, né, do call center. Eu falei, quer saber, eu vou investir em mim. Estamos em meia hora, Vitor. Tá. Falei, vou investir em mim. Chegou a hora. E aí eu, né, porque eu fiquei muito com aquilo latente, né? Eu falei, eu gosto muito de observar as pessoas, eu gosto muito do comportamento humano. E para mim, essa coisa de poder pensar numa solução para as dores humanas que não envolva remédio, para mim parecia perfeito. Eu achava isso lindo, né? E aí eu falei, vamos, fui. Comecei a fazer o curso, aí foi a minha primeira formação. Eu me formei em PNL com hipnose, né? Eram os dois juntos, a formação dos dois juntos. Sim, sim. Ah, tudo Dava tem tudo a ver. isso, que tinha um pouquinho de conexão com psicanálise também. Foi um curso bem completo, né? Ele ensinava você a trabalhar o cliente usando várias ferramentas, não só uma delas era a hipnose. Perfeito. E aí eu falei, eu achei super bacana, foi um grande start para mim ali, porque ali foi que eu percebi que eu estava no. O mundo ficou mais colorido. Mas por que o mundo ficou mais colorido? Porque quase que todo mundo que estava ali junto comigo no curso pensava como eu, né? E aí isso para mim foi muito interessante, porque aí eu me encontrei, né? Ali foi o momento que eu me encontrei. Porque às vezes a gente se sente perdido, a gente se sente sem rumo, a gente sente que não está no lugar certo, ou a gente sente que não tem, talvez, um espaço no mundo para nós. Eu E vivi longos existe. anos assim, viu? Então, Eu ele fui, existe. eu fui me Só que encontrar de para você fato mesmo em 2015 e 2016 aí, né? ah, Para e faz todas pouco as minhas tempo, profissões, faz pouco tempo. Tanto pro meu tá vendo? lado musical não, né? Porque eu sempre fui cantor, então para mim isso aí já tá nítido, né? Isso fluiu, Mas principalmente o lado da pedagogia vocal, para me encontrar, estabelecer e fazer o que eu faço hoje, demorou um tempo. Mas o demorou. lado terapêutico de conhecer o Thiago, quem é ele, o que ele vai fazer de fato, como ele vai ajudar as pessoas, foi só no curso de inteligência emocional. Ali eu Tá vendo? me vi, eu vi o pior lado do Thiago e o melhor lado do Thiago. E eu falei, bom, então eu vou aproveitar esse bom lado para começar a fazer um trabalho para ajudar as pessoas. Aí o bicho pegou. E estamos até É hoje que eu aqui. acho que esse é o grande segredo. O que eu senti ali não foi, nossa, agora eu sei exatamente quem é Vitor. Não, agora o Vitor tem um lugar, né? Essa foi a sensação. Agora o Vitor tem um lugar. E aí me deu vontade de me conhecer,
me deu vontade de saber mais sobre mim, né? Eu tinha uma série de, por exemplo, eu tinha orgulho de falar, eu não tenho reações emocionais, né? Uhum. Depois eu precisei entender o que que era isso. E isso começou a ficar visível para mim, né? Por quê? Né? De onde vem isso? E aí, esse foi um grande start, eu acho, né? Foi o conhecer. Eu comecei a me sentir à vontade comigo mesmo e comecei a querer saber quem eu era. Porque aí você começa a se perguntar qual vai ser a sua contribuição, né, Sim. para o mundo. E, e aí, nisso que eu me descobri, eu comecei aí veio aquela gana. Agora eu quero saber mais. Agora eu descobri um pouquinho, eu quero saber tudo, né? E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos, um pouquinho, para me acostumar com essa nova realidade. Brinquei um pouco com isso aqui em casa, todo mundo se dispôs. E falei, agora eu preciso de mais. E aí eu comecei a investigar, pesquisar, estudar bastante, conheci mais sobre a PNL, e só que ficou para mim uma pulga muito grande com relação à hipnose, né? Porque eu falei, mas peraí, eu aprendi isso daí, mas não está claro, eu preciso de mais. E foi aí que eu busquei o meu primeiro curso de hipnose, que foi onde inclusive nós nos encontramos, né? E ali eu senti que eu precisava de mais é, com uma visão só para hipnose. Eu queria Certo. ter o meu olhar só para hipnose, para entendê-la melhor. Tá. E aí eu fiz esse curso, foi maravilhoso, me deu uma nova bagagem sobre a hipnose, né? E principalmente eu acho que esse curso me trouxe me trouxe muito mais confiança. Por quê? Porque eu estava fazendo o curso lá e acho que assim como você, né, que você falou, que você não acreditava naquilo, eu também não, Sim. né? E aí até às vezes a pessoa, o nosso professor fazia um breve processo em nós, eu ainda ficava pensando, mas eu não estou imaginando isso aqui, eu não estou, sabe? Uhum. Aí, o start da confiança foi quando nós fomos fazer uns Sim. nos outros, né? E também, E assim, todo na mundo que verdade, eu no ia curso é muito fazer pouco, né? A gente é tem, muito não tem rápido, muito tempo para fazer rápido. prática, né? Sim. E aí, quando a gente foi fazer um nos outros, foi uma coisa muito rápida, sabe? A questão da indução, tipo, pá, pegou aqui, a pessoa dormiu, eu ficava, meu Deus, mas fui eu que fiz isso, né? E aí eu falei, vixe, gostei e preciso de mais. E aí eu saí daquele curso já querendo muito mais da própria hipnose, querendo saber muito mais sobre o assunto, qual era o funcionamento por trás daquilo, né? Como que a mente humana reagia dessa maneira, e, e ali já também me deu o start na constelação, porque aí eu conheci a nossa colega Jamile, que fez também um curso lá de hipnose conosco, Tá, assim, e aí é. ela falou, eu faço constelação, eu falei, o que é isso? Né? Ela é constelação familiar, ela me explicou mais ou menos, eu falei, vixe, eu já achava a hipnose uma coisa, né, muito diferente, essa Uma, constelação então, eu falei, achava uma enganação, né? e aí a constelação ela trouxe um negócio que era ainda mais, né, eu falei, nossa, preciso entender isso aí. E aí ela falou, vamos lá, eu vou te levar para algumas constelações, você dá uma olhada. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Acompanhei ela em algumas constelações e me apaixonei. Me apaixonei porque dentro da constelação, para mim, muita coisa fez sentido. Eu acho que o que mais me fez sentido foi justamente em relação àquele tópico que eu trazia desde lá da infância, que era a análise do relacionamento humano, do comportamento humano dentro de relações. Certo. Relações de amizade, profissional, casal. Eu sempre queria saber como é que se dava essa dinâmica. E a constelação, ela começou a me trazer essas respostas. Ela começou a me explicar, ela começou a me mostrar como que funcionava essa dinâmica. E o principal, que eu acho que isso que respondeu a minha gana pela verdade. Isso que me deu a resposta pela gana pela verdade. A constelação, ela me mostrou o contexto das coisas, né? Eu acho que uma coisa que me facilitou durante toda a minha vida a ter relacionamentos mais leves foi justamente isso, porque eu precisava muito saber o contexto, tá? Então, nossa, fulana é um saco. Eu queria saber por que ela é um saco, né? Me explica,
por que você acha que ela é um saco? E a pessoa falava, por causa disso, 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 né? E aí eu já dava um jeitinho de me aproximar dessa fulana para saber se ela era um saco. Por que ela é um Ô saco? bichinho curioso, chato, né? E aí eu ficava sabendo que ela tinha tido uma briga naquele dia ou alguma coisa assim, de uma forma superficial, né? Eu ficava sabendo mais ou menos porque ela estava irritada. E aí a constelação ela começou a trazer essa coisa do contexto de vida, do contexto ancestral, do contexto sistêmico. Toda vez que eu falo sistema aqui, gente, eu estou me referindo aos grupos, aos núcleos que nós fazemos parte, tá? Então, por isso que se chama constelação familiar e sistêmica, porque nós tratamos não só do contexto familiar, a gente trata do contexto profissional, do contexto étnico, enfim, qualquer tipo de grupo que você faça parte, tá? Então, ela me deu essa visão do contexto dentro do sistema. E aí eu achei isso muito mágico. Eu falei, meu, se você sabe o contexto, nada mais é problema, né? Quando você fala Você, contexto, Vitor, você está falando de organização, não, quando eu falo de contexto, eu estou falando de história, de tá? história, tá? Exato. Então, a constelação, ela traz, ela mostra, ela explica o porquê que fulano tem um comportamento tal. O Ela busca a porquê, história disso para você poder entender o exato, comportamento da pessoa. exato, porque ela nos traz o que a gente chama na constelação de justo motivo, né? Tudo tem um justo motivo, né? Então, às vezes, a pessoa A, ela é brava porque durante toda a vida, durante todo o contexto dela, ela foi tratada por pessoas bravas. Então, é a única pessoa, é a única coisa que ela aprendeu, né? E como que você vai esperar mais do que isso dela? Você não tem como esperar mais do que isso dela, né? E isso vai gerar, de uma certa forma, uma aceitação. E isso vai abrir as portas dessa relação com essa pessoa. Você Muito vai se legal. relacionar, você vai se relacionar mais do que com a raiva dela. Você vai se relacionar com ela por completo. E aí você vai ter a oportunidade de ver outros aspectos dela, que talvez você não conhecia, além da braveza, não é? E aí, quando eu tive esse contato com a constelação, que eu comecei a estudar a constelação, aprendê-la, 40 minutos. fechou. Que eu comecei a aprendê-la, para mim foi um tremendo, foi uma quebra violenta de paradigma, tá? Eu rompi violentamente o meu sistema de crença. Porque se juntou tudo que eu havia aprendido sobre neurociência, sobre pensamento humano, comportamento humano e o seu contexto. Então eu precisei desconstruir tudo que eu acreditava. Para me tornar um constelador, eu precisei desconstruir tudo que eu acreditava. Porque quando a gente vai para um trabalho desse, como o da constelação, com intenção, com julgamento, ele não funciona, né? Então, para se tornar um constelador, é quase que uma obrigação sua desconstruir tudo que você aprendeu para poder ganhar uma visão fresca, uma visão nova de tudo que você vê, né? E isso é extremamente desafiador, porque de repente é como se você não acreditasse em mais nada. Mas não é um fim do túnel, não é um acreditar em mais nada porque não existe mais nada. É porque tudo é novo. E se tudo é novo, eu preciso conhecer de novo, né? E isso foi muito desafiador, mas muito gostoso, porque a partir daí eu comecei a desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, eu fiz o curso de hipnose não verbal, magnetismo, fascinação, e porque eu já comecei a gerar um interesse não só pela teoria da mente, mas também pelo corpo e pela alma. Sim. Eu queria, a minha vontade começou a ser de fazer um trabalho completo na pessoa, não só da mente. Eu queria mexê-la por completo. Por quê? Porque eu percebi que muitas coisas que eu dava como resolvida, a constelação me mostrou que podia ser melhor, né? Pequenos detalhes, hábitos, visões de vida que eu pensava, assim, tá bom. E aí chegou na constelação, eu falei, vixe, dá para ser melhor ainda. Então, vou precisar rever de novo, né? Por isso, inclusive, gente, grande dica, a importância da gente não dizer que sabe tudo, porque quem sabe tudo não aprende nada, tá? Você já sabe tudo, você não aprende nada.
né? Então, abra o coração para aprender tudo que precisa aprender, porque é aí que a gente ganha realmente os conhecimentos que são valiosos para o que a Sim. gente busca para nós mesmos, né? E outra, a gente aprende todo dia. Até com o E tiozinho que você vai comprar um pão na padaria ali, né? Sempre, exatamente. sempre todo mundo tem alguma coisa para te mostrar, basta você ficar atento a Todo dia, sinais, a comportamento das pessoas. Você está aprendendo o tempo todo, né? Isso é o muito tempo importante. inteirinho, o tempo inteirinho. E essa desconstrução dos meus paradigmas, quando eu digo paradigmas, gente, eu estou dizendo crenças, tá? As coisas que eu aprendi como verdade. Isso são paradigmas. E quando eu rompi esses paradigmas, eu tive a oportunidade de conhecer outras habilidades dentro da terapia. E aí foi para onde eu comecei a conhecer a quântica, e aí eu comecei a fazer cursos, aprender a questão da quântica, comecei a aprender, conheci também o Theta Healing, né, que também é uma outra técnica terapêutica que trabalha a questão das crenças. E aí eu fui desenvolvendo toda essa parte para a construção de crenças mais positivas, para a construção de crenças mais limpas e positivas, que evitassem com que eu gerasse uma imagem pré-definida do mundo, mas que me desse um direcionamento positivo, né? Ô, Vitor, aí especificamente a quântica, o que que ela te trouxe de diferença depois que você saiu, que você entendeu tudo pela constelação? A quântica, O ela que que me deu mudou para alicerce. você? A Tá. quântica, ela me deu alicerce, tá? Quando eu desconstruí tudo e aprendi todas aquelas técnicas novas, eu precisava de um alicerce, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de alicerces que são extremamente positivos, como, por exemplo, a religião, né? A espiritualidade, são alicerces. Porém, a mente também precisa de alicerces, né? Quando você vai fazer um trabalho como uma constelação, por exemplo, ela requer de você em todos os níveis. Ela requer de você no nível energético, emocional, físico. E se você não tem um alicerce interno, você se desgasta demais. E aí a quântica, ela me deu esse alicerce, ela me deu essa estrutura, ela me deu essa força de ser, essa força de ser quem eu sou, ela me deu a força de encontrar os meus próprios caminhos de forma livre, de forma mais leve, vamos dizer assim, né? Eu vejo a quântica para você como o reiki é para mim. É Sim, muito parecido, porque traz exatamente esse conforto uhum, e essa clareza, né, nas coisas que a gente faz, assim, isso é muito importante. exatamente, exatamente. E é muito interessante porque você começa a vivenciar isso, você começa a trazer isso para todos os campos da sua vida, todos os campos, e começa a testar, né? Você começa a testar. Você começa a perceber o quanto a sua realidade corresponde a quem você é, né? Eu acho que isso é a maior lição que a quântica me trouxe, foi essa. Que o quanto a minha realidade depende de quem eu sou. O quanto a minha realidade reflete quem eu sou, né? Perfeito. E isso eu procuro trazer, a Ana dizendo ali, muito obrigado, Ana. Isso eu procuro trazer muito até para os meus atendimentos, né? Muitos que estão aqui assistindo a gente são até meus clientes, podem até me confirmar. Eu trago muito para eles essa questão do uso da quântica para ganho de consciência, né? Para você conseguir ver que aquela questão de fato tem a ver com você, e se ela tem a ver com você, você pode arrumar, né? Que é muito mais fácil do que a gente entregar a nossa força para outro. Você pode ficar com ela, porque se ela é sua, você soluciona, você resolve, né? Perfeito. E eu acho que esse é alicerce que a quântica me trouxe, né? Esse olhar para a vida, mas vou dar até um exemplo muito forte, porque muito forte para mim. Eu tinha uma vontade muito grande de controle, tá? E inclusive o que me quebrou um pouquinho essa necessidade de controle foi inclusive a hipnose, tá? A hipnose tirou muito de mim essa necessidade de controle que tinha um contexto, né? E aí no que eu soltei esse controle, a, a, a quântica ela me devolveu o controle, mas dessa vez de uma forma saudável, né? Ela me mostrou que existem leis no universo, mas que eu posso trabalhar com ela, né? Inclusive isso eu gostaria de bastante de trazer para vocês nas próximas lives junto com o Ti,
essa questão da atuação das leis do universo na nossa vida e como a gente pode usufruir a nosso favor, né? E são leis básicas, leis de relacionamento humano, leis que existem, quer você queira ou não, leis que sempre existiram. E que a única coisa é que a gente não sabia como trabalhar com elas, e hoje a gente tem essa oportunidade, né? Então é basicamente isso. É o meu alicerce, ela se tornou o meu alicerce. Tanto que dentro da terapia quântica, eu já trago uma gama mais completa. Então eu trabalho com a hipnoterapia, trabalho com a constelação familiar e trabalho com a terapia quântica. Dentro da terapia quântica, eu faço como se fosse uma psicoterapia. Onde você vai falar com o psicólogo, por exemplo. Só que eu incluo elementos transpessoais nela. O que são elementos transpessoais? São os elementos que trabalham mente, corpo e alma. Então eu pego todos os elementos que eu aprendi da transpessoal, pego elementos do Theta Healing. Eu fiz também um curso de EFT, né? Emotional Freedom Technique, que é muito bom também. Incluo elementos da PNL, elementos da constelação, elementos da própria hipnose, da terapia sistêmica, da terapia de regressão, tudo num pacote só. Então a gente faz uma série de sessões, por exemplo, 5, 10, onde eu incluo todos esses elementos e a pessoa ela tem um ganho de consciência. Ela consegue desconstruir uma determinada visão do mundo e construir uma nova. Né? Então aquilo que era desastroso para ela passa a ser não vou dizer um desafio, vou dizer passa a ser algo que ela tem vontade de trabalhar, algo que ela tem vontade de ver novos resultados. Ela consegue ver Perfeito. novos resultados onde ela não via saída. Né? Tudo com base nessa união, nesse combo de elementos. É muito bacana. Beleza. Você não. Hoje, por exemplo, é difícil você fazer um atendimento só, por exemplo, com a hipnoterapia. Nesses processos, você usa base de tudo que você colocou para acrescentar o que você faz com a hipnoterapia, né? Isso, não, eu ainda faço bastante do individual também, né? Tá. Então tem gente que às vezes vem em busca só da hipnoterapia, eu Ah, então faço, tá, perfeito, tá. e tem bastante gente que também vem em busca só da constelação, e Ah, aí eu entendi, faço. entendi. Não, é basicamente o que eu atendo, né? É que a grande maioria das pessoas que me buscam é por conta da hipnose clínica, né? Hum, Mas dentro, por exemplo, de uma anamnese na hipnose, eu já uso barra de axis e alguns elementos do Reiki. E aí exato. entra toda a parte da PNL, vem o lance da inteligência emocional, os processos que eu aprendi na formação em Life Coaching, que isso eu uso tipo 24 horas por dia, né, dessa formação Hum, que eu fiz. Então, é muito legal, porque a gente tem esses vários elementos, né? A gente tem um grupo de várias técnicas para resolver um problema. Se você percebe que a pessoa vai ter uma dificuldade por algo, você usa uma aham, outra ferramenta para você poder quebrar aquilo, e se você vê que de fato não consegue ali nisso, você usa uma outra coisa, mas uhum, a grande maioria das vezes a gente consegue chegar num resultado aí, né? Um resultado satisfatório, um resultado positivo. Muito bom, exato. muito legal, muito bom. A Sara perguntando o que é PNL. PNL é Programação Neurolinguística, tá? Ela não é necessariamente, ela nem é, na verdade, um elemento terapêutico, tá? É que ela é usada, sim, na terapia, mas ela é um elemento da neurociência. Então, ela é o estudo do comportamento de um modo geral. Então, desde o comportamento físico, as fisionomias, como a fala, como a forma como o cérebro interage com o corpo. Então, através disso, ela criou uma série de, não vou Meio dizer que regrinhas, quase esqueci a perguntas e palavra. respostas, é mais ou menos isso. Isso, que delimitam a forma do comportamento, né, que prevêem o comportamento. Né? Isso, Então, se uma pessoa que tem uma característica assim, normalmente é associado com um comportamento tal, nesse sentido. exato. E por último, para completar, quanto tempo? 52 minutos estamos. Só para finalizar, eu também, depois dessa questão da quântica, eu ingressei também na questão da metafísica da saúde. E isso eu estou investindo bastante.
que é o quê? É a incidência das emoções sobre o corpo, tá? Então, na metafísica, a gente trabalha que toda questão física, toda doença, ela parte de um conflito, tá? De um conflito interno. Então, vamos supor uma dor de cabeça, uma alergia, uma determinada dor em uma determinada parte do corpo. Dependendo da característica dessa doença ou dessa reação física, eu consigo determinar causa emocional e determinar junto com a pessoa a melhor abordagem para a gente trazer uma harmonização para isso. Então, só de harmonizar esse conflito interno, a reação física já se desfaz. Você tinha me É falado, muito quando eu te bacana. comentei que eu tinha asma, né? Você me comentou uma coisa que eu não lembro o que era relacionado com a asma. Da asma, o que foi que eu te falei mesmo? Mas Tentar assim, você me falou lembro. coisa que, tipo, tem muito a ver ali. Eu falei, putz, é verdade, cara. É porque às vezes vem na ponta da língua, só que é difícil memorizar todas as reações. Eu não sei Mas se eu não tinha a vou ver com conseguir relação lembrar. a relacionamento, a coisa de estresse, eu não lembro, era alguma coisa assim. Eu preciso lembrar. Mas tem alguns mais comuns que sempre ficam na cabeça, né? É, porque também é uma coisa que você não precisa lembrar, né? É uma coisa, eu sempre tenho toda uma bagagem, um material que me acompanha, que aí a gente faz essa investigação juntos, né? Sim, sim. No seu caso, estava bem vivo, então já foi fácil de eu te falar na hora. Mas normalmente vem rápido, não é uma coisa muito. Eu Não, posso mas até te depois a falar gente agora. também pensa em aprofundar em alguma coisa, em alguma live, especificamente para falar sobre isso, né? Isso é bem Vamos, bacana. vamos, sem dúvida, isso é muito importante, porque entra naquela questão do remédio que eu falei, né? Eu não, eu sempre me perguntei o porquê do remédio, né? O porquê da, da questão do você precisar se amortecer aquela questão, né? Deve ter uma outra maneira. E aí por isso que eu me encantei também pela metafísica da saúde. Legal, legal. Bom, muito, muito bacana, né, conhecer essa sua história. E só para as pessoas entenderem o porquê, né, que a gente começou a pensar nesse projeto aqui juntos, foi justamente isso, né? O Vitor, ele vem de algumas terapias, algumas coincidiram porque a gente estudou junto e tem a oportunidade de trabalhar cada um no teu atendimento, mas tem coisas que eu acabei fazendo que o Vitor não faz e coisas que ele faz que eu não faço. Então a gente viu que se juntasse forças, tem elementos de infinitas possibilidades. Então, foi até uma sugestão das pessoas, né? Ah, eu tenho um problema X. Qual a melhor sugestão, talvez, de um possível tratamento, de uma possível terapia que venha com um resultado mais rápido, né? A gente sabe que para você ter um resultado, a gente precisa do engajamento da pessoa. Porque até Exato. então a gente trabalha com esse trabalho de terapia na grande parte holística, então precisa do equilíbrio de mente, corpo, dessa Sim, questão da própria espiritualidade também, para que a pessoa possa sair do estado que ela está, que não é um exato. estado positivo, né? Então, a gente vai falar muito sobre, basicamente, a gente não vai linkar cada uma, né? Porque aí é muita coisa, mas a gente vai trazer basicamente contextos, né? Por exemplo, Isso, eu acredito que a próxima live a gente vai falar sobre o poder do subconsciente. Então a perfeito. gente vai trazer coisas que essas terapias vão trazer para a gente, a visão de cada uma delas Isso, e o dentro desse. desse contexto, exatamente, é isso, né? Exatamente. Muito bom. Gente, quanto tempo? Tem mais 56 minutos aqui, deu. Ah, só uma consideração final, que eu acho que isso para mim foi uma grande lição de vida e é o que eu quero sempre trazer para todos os meus clientes, busco sempre trazer para todos eles, que a vida, ela sempre pode ser melhor, ela sempre pode ser maravilhosa, da maneira que você imagina, da maneira que você sonha, né? Mas como tudo, tem um preço, isso tem um preço, né? E o maior dos preços não é você estudar uma vida inteira, não é você fazer uma grande faculdade, não é você ter uma grande oportunidade, não é você ter sorte, né? Não é nada disso. É olhar para dentro.
é olhar para você, é olhar para suas dores, é olhar, é abrir mão da razão, abrir mão dos seus próprios limites, é abrir mão do seu próprio ponto de vista, na maioria das vezes, né? E se todos vocês estão aqui hoje, vocês podem se dar